Abra sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 22, versículos 41 a 46. Mateus 22, 41 a 46. Nós estamos então aí no nosso estudo de número 102, no Evangelho de Mateus. E aqui nós veremos Cristo interrogando os fariseus. Cristo interroga os fariseus. Vamos juntos? Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então, algo que nós sempre vemos numa discussão ou numa disputa é a vontade de ambas as partes de vencer a disputa, de vencer a discussão, né? E toda vez que nós vemos duas pessoas discutindo ou dois grupos discutindo, sempre há essa vontade de um vencer o outro, um sobrepor-se ao outro. Não é o que vemos aqui quando o Senhor Jesus interroga os fariseus. O objetivo dele não é esse. O objetivo de Cristo aqui, como destaca Carson, seu propósito não é ganhar o debate, mas extrair deles o que a própria Escritura ensina sobre o Messias, ajudando assim o povo a reconhecer quem ele realmente é. Então, o objetivo de Cristo aqui não era disputar com os fariseus, não era dizer que ele sobressaiu aos fariseus, não é isso não. O objetivo de Cristo era arrancar deles essa confissão, e apesar deles não terem respondido nada, o silêncio deles acabou respondendo por eles, né? O objetivo de Cristo era fazer com que eles dissessem quem ele é, de fato, para que as pessoas ali, o povo que estava vendo aquela situação toda, então cresce no Senhor Jesus e soubesse quem ele era, né? Aliás, o povo já havia dito, né, muito bem, né, quando Jesus entra em Jerusalém naquele domingo, na última semana de vida, né, lembrando que nós estamos aqui estudando os acontecimentos da última semana da vida do Senhor Jesus. Aqui possivelmente era uma quarta-feira, né, terça ou quarta-feira, e ele então, no domingo daquela semana, Cristo entrou em Jerusalém sob aclamações de que ele é o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, né? Hosana nas maiores alturas, né? Hosana ao filho de Davi. Eles reconheceram, o povo já reconhecia, né? Bem, vamos lá. Cristo então interroga os fariseus. A primeira questão, né? A primeira pergunta que o Senhor Jesus faz, lá no verso 42, né? No verso 41 diz que eles estavam reunidos, reunidos os fariseus, e interrogou-os Jesus, né? Quando nós lemos lá em Marcos capítulo 12, verso 35, os fariseus, o Senhor Jesus estava ensinando no templo, então os fariseus se reuniram ali, ao redor dele, né? Eles se reuniram ali onde Jesus estava ensinando ali no templo, eles se reuniram ao redor dele, em torno de Jesus, enquanto ele ensinava o povo, né? Provavelmente, esses fariseus aqui são os mesmos dos versículos anteriores. Possivelmente, eram os mesmos fariseus, né? E aí vem então a pergunta, o Senhor Jesus, a primeira pergunta que ele faz a eles, né? O primeiro momento, né? Jesus pergunta para eles: que pensais vós do Cristo? De quem é
filho? Responderam-lhe eles, de Davi. Então veja bem, Jesus não perguntou para eles, o que vocês dizem que eu sou? Não, Jesus foi induzindo a resposta deles. Jesus foi fazendo a pergunta, induzindo eles na resposta. Então ele chega perguntando quem é, o que vocês pensam a respeito do Cristo. Quem é o Cristo? De quem ele é filho? Então Jesus não esperou eles darem uma outra resposta. Jesus já orientou a resposta. De quem ele é filho? Só tinha uma resposta a ser dada. Filho de Davi, ou descendente de Davi, né? Marcos e Lucas, eles omitem essa pergunta inicial. Eles já vão direto para a pergunta que vai aparecer lá no versículo 43 a 45, né? Eles já vão direto para aquela pergunta e o Senhor Jesus questionando eles sobre a fala do rei Davi, né? Mas a pergunta que ele fez aqui é sobremodo importante e especial pelos seguintes motivos. Primeiro, ele conecta o amor à fé. No versículo 34 a 40, nós vimos semana passada, o Senhor Jesus falando sobre o principal mandamento, né? Quando o mestre da lei perguntou para ele, né? Qual era o grande mandamento na lei? E aí Jesus resume o mandamento, os mandamentos que dizem respeito a Deus e os mandamentos que dizem respeito ao nosso semelhante na lei do amor, né? No amor. E aqui então o Senhor Jesus conecta o amor à fé, né? Ele falou sobre o mandamento do amor. Aqui agora, nesses versículos, ele põe em prática esse amor, mostrando que sem a fé salvadora, e a fé salvadora, lembre-se disso, eu tenho sempre ensinado isso na escola dominical. Existem dois tipos de fé. A fé comum, que é essa que o ser humano tem em qualquer coisa, em qualquer pessoa, né? Tem gente que crê nessa ou naquela religião que não tem nada a ver com o evangelho. O ateu, quando diz que ele não crê em nada, ele está mostrando a crença dele. A crença dele é não ter crença numa pessoa específica, mas é crença isso. A negação de uma crença é a crença dele, né? E todo ser humano nasce com essa fé. Até mesmo aqueles que não são salvos e creem em Deus, né? Eles têm o que se chama de fé comum. Se você chegar na pessoa lá fora e perguntar para ele, você crê em Deus? Ele diz, sim, creio. Mas essa crença, essa fé que ele tem em Deus, é a fé salvadora? Aí é outra história. Porque a fé salvadora é obra do Espírito Santo no coração da pessoa, levando a pessoa não somente a acreditar em Deus e a acreditar na palavra de Deus, mas também a amar, obedecendo e amando a palavra de Deus. Então a fé salvadora, a pessoa deposita a sua certeza de salvação, deposita a sua esperança somente em Jesus. E somente quando o Espírito Santo de Deus põe essa fé no coração da pessoa, é que a pessoa pode então ter essa fé. Ela é dom de Deus. Lá em Efésios 2, 8 a 10, quando fala, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ali tanto pela graça sois salvos, né, a salvação, quanto a fé, mediante a fé. E isto não vem de vós, né? A salvação e a fé não vem de nós, é dom de Deus. Essas duas coisas, essas duas dádivas vêm de Deus para nós. Então aqui o Senhor Jesus conecta o amor à fé verdadeira, à fé salvadora. É impossível alguém amar a Deus de verdade se não crer. Faltou aí a frase aí na hora, complete com a caneta. É impossível alguém amar a Deus de verdade sem ter a fé salvadora. Faltou essa frase, por favor, coloque aí. Sem ter a fé salvadora. Senão ficou esquisita aí a frase, né? Não, pior que não, estava certo. Estava certo. A prática, e aqui ele põe em prática esse amor, mostrando que sem a fé salvadora,
é impossível alguém amar a Deus de verdade. Né? Então, estava certo. É eu que... Ok? Outra verdade importante, outro motivo aqui que destacamos, né, nessas palavras do Senhor Jesus, nessa pergunta que ele faz no verso 42, essa seria a última vez que ele falaria com aquelas pessoas. Depois disso ele seria levado para a cruz. Então a última vez que ele falaria com aquele público foi essa vez aqui. Era o momento de confrontá-los, né, os fariseus, para vencê-lo, não para vencê-los, mas para deixar claro que estavam recusando-se a crer no Messias. No caso aqui, os líderes judeus. Né, eles estavam assinando a sentença deles de condenação, porque eles mostraram não crer em Jesus. Então, por esses dois motivos, essa pergunta de Jesus aqui é muito importante. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Note que eles responderam com as Escrituras. Ele é filho de Davi. Eles sabiam a resposta, né? Não, o filho de Davi nós vamos ver por quê. O título é importante, né? Qual a opinião de vocês a respeito do Messias? Perguntou-lhes Jesus, né? O substantivo, Cristo, né? É interessante a gente lembrar que, é importante a gente lembrar que o nome de Jesus é Jesus. Só que depois ele ficou conhecido como Jesus o Cristo, ou lá no hebraico, Yerushua HaMashiach, né? Jesus o Messias. Messias significa Cristo, ou Cristo significa Messias, né? Cristo é a tradução grega da palavra hebraica, do nome hebraico Messias, que significa o esperado, o ungido, né? O qual devia ser da linhagem de Davi, devia ser descendente de Davi. Por isso a resposta, dona Miriam, por isso a resposta deles, né? De Davi, né? Ele era filho de Davi, né? Por esse motivo, né? Porque eles criam que viria um descendente de Davi, o Messias, e ele libertaria Israel das mãos dos inimigos, no caso aqui Roma. Eles esperavam que o Messias fizesse isso. O Messias fosse um libertador político, um rei. E para ser rei tinha que ser descendente de Davi, porque os reis de Israel que não foram descendentes de Davi foram uma tragédia para a nação de Israel, né? Mas na parte sul, em Jerusalém, Judá, Jerusalém, os reis de Israel, todos eles foram descendentes de Davi. Eles preservaram a linhagem de Davi. Então, por isso, eles criam que o Messias deveria ser descendente de Davi, devia ser alguém que tivesse o sangue de Davi, para então libertar o povo de Israel das mãos do império, né, dos inimigos, né? Sim, mas curiosamente, esse título, filho de Davi, é um título divino. Curiosamente, apesar de relacionar a Davi a um ser humano, mas é um título divino. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então, disso eles sabiam, pois eram conhecedores da Escritura, né? O que eles não admitiam era que Jesus recebesse esse nome como se fosse assim reconhecido, né, como filho de Davi, e fosse assim reconhecido como filho de Davi e Messias, né? Certamente eles acharam odioso quando ouviram as pessoas chamá-lo de filho de Davi. Lembra lá em Mateus 12, 23 e 24 e Mateus 21, 15 e 16? As pessoas aclamaram Jesus como filho de Davi. Lá em Mateus, volte sua Bíblia comigo lá em Mateus 12. Lá no texto de Mateus ainda é mais explícito ainda. Mateus 12, nós já estudamos esse texto, né? Mateus 12, lá no versículo 24, 23 e 24. Mas, e toda a multidão se admirava e dizia: este porventura o filho de Davi? Né, falando de Jesus, né? Este não é o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam.
Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Eles ficaram furiosos quando viram a multidão chamando Jesus de filho de Davi, porque eles sabiam que esse título era para o Messias, e o Messias seria alguém enviado por Deus, designado por Deus, ungido por Deus, né? A palavra Messias significa ungido, para executar a libertação do povo. Então eles sabiam que tinha uma coisa ali que para eles não estava dando certo. Jesus não só foi aclamado como filho de Davi, como ele próprio aceitou o título, e ele próprio vai dizer mais à frente que ele é o filho de Davi, ele é o Messias, né? Então eles ficaram furiosos. Para os judeus, o filho de Davi, o Messias, seria o libertador político que subjugaria os inimigos de Israel e devolveria a a Israel, a proeminência perante outras nações. Por isso mesmo, nada mais honroso do que apresentá-lo como descendente daquele que foi o maior rei de Israel, Davi. Então, ligar o nome de Jesus ao nome de Davi, né, como rei, era algo honroso. Mas Cristo veio mostrar que era justamente o contrário, né? Davi reconheceu isso, né? Nós vamos ver que Davi foi humilde e chamou Jesus de Senhor, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Uhum. Mas no caso Paulo, nós vamos ver aqui no estudo, Paulo, ele apresenta Jesus, né, como o segundo Adão, mas como o filho de Eva, né, o filho da mulher, né, a semente da mulher, mas Paulo vai mostrar também Jesus aqui como o descendente de Davi, né? O apóstolo Paulo vai fazer, nós vamos chegar nisso daqui a pouquinho. A segunda questão então, né? Mas quem é que honrava quem? O ascendente ou o descendente? Davi que deu honra a Jesus, dando o seu nome a Jesus, ou era Jesus que honrava a Davi como sendo o grande descendente de Davi, né? Foi aí que o Senhor Jesus então trouxe a segunda questão. Replicou-lhes Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como é ele seu filho? Né? Davi está dando ao Senhor aqui a honra que um filho dá ao pai, né? Então, como é então que o Messias é filho de Davi, se Davi o honra como maior do que o próprio Davi? Essa é a questão aqui, né? Essa citação que o Senhor Jesus faz aqui é do Salmo 110, versículo 1. Abra sua Bíblia lá, Salmo 110, 1. E na Septuaginta, né, que é a versão grega do Antigo Testamento, o Salmo 110, a numeração dele é 109. A Igreja Católica tomou a Septuaginta para traduzir o Antigo Testamento. Então, por isso que há a diferença. Se você pegar uma Bíblia católica, você vai ver que o Salmo 110 lá é 109, né? Porque na Septuaginta é o 109. Alguém leia para nós, por favor. Ok. Qual a diferença, sem olhar para a apostila, qual a diferença entre o Salmo 110, 1 e Mateus 22, 44? Qual a diferença? Oi? Tem uma diferença. Não, essa eu não vi. Mas tem uma diferença aí, preste atenção.
Isso aí. No Salmo, disse o Senhor, tudo maiúsculo, né? Ao meu Senhor com S minúsculo. Aqui em Mateus, aparece tudo com maiúsculo, né? Senhor, né? A primeira palavra, Senhor, com S maiúsculo, e a segunda também com S maiúsculo, né? Essa diferença é importante, já chego nela. Primeiramente, três verdades aqui que são importantes para nós. Primeira, a inspiração divina das Escrituras. Quando o Senhor Jesus diz, pelo Espírito, né, Davi fizera tal declaração pelo Espírito, né, pelo Espírito Santo, né? Os que negam que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo, tal como nós vemos lá em 2 Timóteo 3, 16, 17, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura foi inspirada por Deus, divinamente inspirada. Os que negam que a Bíblia seja, que a Escritura seja inspirada por Deus, dizem que a Bíblia é apenas um livro de registro de memórias, né? E tem muitos ensinamentos importantes para nós. Quem segue o que a Bíblia diz se torna alguém melhor, né? Negam que a Bíblia seja inspirada pelo Espírito. Nós discordamos e dizemos para essas pessoas: quem diz que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, não foi Paulo que inventou isso, não foi o apóstolo Paulo que inventou isso. O apóstolo Paulo já repetiu o que Cristo já havia dito. Cristo mostra que foi o Espírito Santo quem inspirou Davi e os demais, né? Pedro vai dizer isso, né? O apóstolo Pedro vai dizer que homens santos falaram, movidos pelo Espírito Santo, movidos da parte de Deus, falaram pelo Espírito Santo, né? E registraram então as Escrituras, né? Então nós temos aí essa doutrina da inspiração. Quando você estiver diante da Bíblia, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, você não está diante de um livro comum. Você não pode você não pode ir para esse livro como se ele fosse um livro comum, como se fosse uma revista, como se fosse um romance que você estivesse lendo, ou um livro de aventuras. Não. Você tem que ler esse livro com a convicção de que é Deus falando com você. É Deus falando ao seu coração, é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus, ok? Em segundo lugar, Jesus está declarando que Ele é o Messias, né? Afirmando que o Salmo 110 é um salmo messiânico, um salmo que fala sobre a pessoa do Messias. O Senhor Jesus declara que é dele quem Davi falava, de quem Davi falava, faltou um D aí, né? É dele de quem Davi estava falando. Ou seja, Davi, inspirado pelo Espírito Santo, apontava para o Messias como seu, dizendo: ele é o meu Senhor. A palavra lá no Salmo, o segundo Senhor lá do Salmo, no hebraico é Adonai, que é um título para Deus. Significa Senhor, significa dono, Senhor, né? A quem o Senhor, com todas as letras maiúsculas, mas aqui no texto de Mateus aparece só com o S maiúsculo, a quem o Senhor Deus, e lá no hebraico a palavra é Yahvé, né, o nome de Deus, em hebraico, em Yahvé, eu sou o que sou. Jesus está dizendo, hein, o Deus Todo-Poderoso, o Deus eu sou, né, o Deus eterno, disse a Adonai, disse ao meu Senhor, ao meu Adonai. É um Deus falando para outro Deus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os seus inimigos debaixo dos teus pés, por estrado dos teus pés, né? Então, aqui nós vemos o Senhor Jesus Cristo dizendo que Ele é o Messias, porque o Messias viria ao mundo designado por Deus, receberia a autoridade de Deus, e Jesus está dizendo aqui: eu sou essa pessoa.
Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? Mateus 28, e vai encerrar desse jeito. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Cristo tem toda a autoridade, Ele é o Messias, né? O Senhor Deus dirigiu-se ao Senhor de Davi, o Senhor Jesus. Davi, inspirado pelo Espírito Santo, já olhava para Jesus como seu Senhor. E aqueles homens ali de frente para o Senhor Jesus o negavam. Não é? Por isso que a gente sempre tem dito, a fé é um dom de Deus. Né? A fé é um dom de Deus. Não é obra do homem. Né? Jesus está declarando também a sua divindade. Aí, dona Miriam, respondendo agora a sua pergunta. Jesus está declarando a sua divindade. Quando ele perguntou, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Essas palavras não querem dizer, né? O Messias não pode ser filho de Davi. Não é isso que Jesus está dizendo, que o Messias não podia ser filho de Davi. Mas sim, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Messias não pode ser meramente filho, no sentido de ser descendente de Davi. Ele não é apenas um descendente de Davi. É isso que Jesus está dizendo. Quando Jesus faz essa pergunta, ele está dizendo, como pode então o filho, né, o descendente chamar o seu progenitor, ou melhor, o progenitor chamar o seu descendente de Senhor? Só tem um motivo para isso, porque ele está reconhecendo Deus, está reconhecendo Ele como divino, como Deus, né? Ele é muito mais do que descendente de Davi. Lá em Apocalipse 22:16, nós vemos que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Nós sabemos muito bem que toda planta, para ser planta, ela precisa de raízes, né? É da raiz que vem o tronco, é da raiz que vem o tronco, de onde vem as folhas, de onde vem os frutos. Jesus é a raiz de Davi. Essa expressão é muito importante porque João, o apóstolo João, lá em Apocalipse, está afirmando que Jesus é aquele que vem antes de Davi. Mas como que ele vem antes de Davi e depois ele é chamado de filho de Davi? Né? Porque o Messias precisava encarnar-se e tinha que ser da linhagem de Davi. E por que tinha que ser da linhagem de Davi? Porque essa foi a vontade de Deus. Quando Deus fez uma aliança com Davi, Deus prometeu que o trono de Davi seria eterno. Aí você pergunta, mas se eu for em Jerusalém hoje, eu não vou encontrar nada de Davi, não vou encontrar trono algum de Davi. E muito menos um rei que é descendente de Davi sentado no trono lá. Que nem rei eles têm mais, né? Então em que sentido o trono de Davi, o reino de Davi é eterno? É eterno na pessoa de Jesus. O descendente de Jesus, ou o descendente de Davi, mais proeminente é o Senhor Jesus. E toda vez que alguém falar de Jesus, falará de Davi. E assim o nome de Davi também seria eternizado, né? Esse é o cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi, né? Jesus também, outra verdade que vemos aqui é que Jesus também está confrontando-os na sua incredulidade. Deus está mostrando como eles são incrédulos, né? Dias antes, na manhã daquele domingo, as multidões o aclamavam como o filho de Davi. Os fariseus viram isso e tentaram por todas as formas rechaçar tal declaração. Eles quiseram por todas as formas anulá-la, né? Rebatê-la. Agora, expostos diante da palavra de Deus, na boca do grande rei Davi, né? Eles estavam sendo expostos aqui agora. Quando Jesus cita as palavras de Davi, ele põe os fariseus contra Davi, né? Os fariseus eram notórios conhecedores das Escrituras. Agora eles foram confrontados por Cristo, que lhes mostrou que o conhecimento que tinham não produziu neles a vida que emana da fé na palavra de Deus.
o que acabou por evidenciar que eles não conheciam as Escrituras, tal como seus rivais saduceus também, né? Foram acusados de não crerem nas Escrituras, ou de não conhecerem as Escrituras. Lá no capítulo 22, versículo 29, rebatendo os saduceus, Jesus disse, né? Respondeu-lhes Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Da mesma forma que os fariseus, que eram doutores da lei, homens que eram conhecidos e reconhecidos como mestres e doutores da lei, eles foram incapazes de ter o seu coração transformado por essa palavra, né? O conhecimento deles não produziu nada, né? E aqui fica um alerta para nós devemos sempre orar a Deus, para que todo conhecimento que a gente vier a adquirir da palavra de Deus, nós nos apliquemos a ser um terreno fértil, tal como o quarto tipo de solo lá da parábola do semeador. Um terreno fértil, que retém a palavra, que vê a palavra germinar e frutificar, e esses frutos permanecerem em nossa vida. Os fariseus, profundamente conhecedores das Escrituras, mas a maioria deles, chegou até perto do reino dos céus, mas não entrou. Foi isso que Jesus disse àquele homem que perguntou para ele, né, qual era o grande mandamento, né? Jesus respondeu e disse para ele: olha, você não está longe do reino, mas ainda não entrou. Está longe, você está perto, mas não entrou, né? Eu fico imaginando aqui algo parecido com o que aconteceu com Moisés, né? Embora Moisés está no céu, nós o veremos lá no céu, mas Moisés não entrou na terra prometida por causa da sua desobediência, porque não obedeceu a Deus ali e bateu na rocha ao invés de falar com a rocha. Mas Deus falou: Moisés, eu vou dar um gostinho para você, você vai ver a terra de longe. E Moisés teve que se contentar em ver a terra de longe. Nós precisamos entender que, especialmente quando nós somos disciplinados por Deus, não é o caso aqui dos fariseus, eles não estavam sendo disciplinados. Estou fazendo uma ligação aqui com o que aconteceu com Moisés. A disciplina de Deus na nossa vida pode fazer com que nós percamos alguns privilégios, porque o pecado faz isso. Algumas das consequências do pecado é que nós perdemos alguns privilégios e perdemos algumas coisas que antes eram importantes para nós, mas que trocamos elas pelo pecado. Deus vem então e nos disciplina, porque nós somos filhos. Nós não perdemos a salvação porque pecamos, mas é possível perdermos privilégios nessa vida quando somos disciplinados por Deus. Moisés é um exemplo disso. Deus disciplinou Moisés. Moisés não perdeu a salvação, até mesmo porque ele foi salvo. Nós encontraremos Moisés na glória. Mas Moisés sofreu tanto, 40 anos ali conduzindo o povo no deserto, e quando estava cara a cara com a terra prometida, ele não pôde entrar, ele perdeu. Semelhante a um pastor, um presbítero, um diácono, que cometeu algum pecado, passível de disciplina, e foi disciplinado. Vou dar um exemplo aqui bem claro. O pastor caiu em adultério. Não teve como reconciliar o casamento.
Infelizmente, às vezes isso não tem como. A esposa até perdoa, mas não tem como reconciliar. Não tem como seguir em frente. Não vou aqui. O ideal é que haja reconciliação, mas não havendo, houve a separação. Esse pastor perdeu o perfil, esse presbítero ou diácono perdeu o perfil. Continua crente, continua salvo, é filho de Deus, pode continuar como membro na igreja, mas para o oficialato ele perdeu o fio, perdeu o perfil. Perdeu o perfil. Porque não é só a questão do adultério. Se ele perdeu a família, a Bíblia diz: como é que eu vou governar a casa de Deus se eu não governei a minha família? A família não teve como, o casamento não teve como ser restaurado. Aí alguns dão um jeitinho, vão e casam pela segunda vez, né? Agora estou casado, então posso continuar. Conheço pastores que fazem isso, é um absurdo. Né? Então não é só a questão do adultério, há perdão. Mas se não teve como restaurar o casamento, o oficial ele tem que deixar o oficialato, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, tem que deixar. Ele perdeu o perfil. E vou mais além. Ele perdeu o perfil até para ser professor de escola dominical. Não que o até ser professor de escola dominical seja algo inferior, não. Ele não pode nem isso. Ele não pode nem sequer lecionar. Porque como é que eu vou vir aqui à frente ensinar vocês a cuidar, né? Hoje vamos falar sobre família, e eu estou divorciado, eu estou no segundo casamento. Não faz sentido, irmãos. Né? Perdeu o perfil. Perdeu o perfil. Foi perdoado por Deus? Foi. Foi perdoado. Perdeu a salvação? De jeito nenhum, não existe isso. Não perdeu. Mas no momento em que ele preferiu o adultério, ele abriu mão da família. Eu estou citando um exemplo, tá? Um exemplo. Vamos em frente. Voltando aqui para o nosso texto, né? O silêncio dos fariseus, né? E ninguém podia, não só os fariseus, né? Mas ninguém podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Embora aí dá a impressão que ninguém mais perguntou para Jesus, nenhuma pessoa mais fez isso, aqui o ninguém e o alguém aí no texto refere-se aos fariseus. Ninguém dos fariseus, ou alguém dentre os fariseus, ou os saduceus, ninguém mais ousou fazer-lhe perguntas. Né? Não perguntaram mais nada, não porque tivessem crido na verdade, não porque agora nós cremos e pronto, não. Mas porque tiveram medo de encará-la e de agirem de acordo com a mesma, de acordo com a verdade. E aí eu cito as palavras de Carson, comentando esse verso. Muitos que foram silenciados não foram salvos. Portanto, os inimigos de Jesus ficaram na obscuridade por um breve período antes da crucificação. Todavia, até mesmo o silêncio deles era um tributo a Jesus, né? O mestre que nunca frequentou as escolas certas, conforme está lá em João 7, 18, 15 a 18, né? Diz assim lá em João 7, 15 a 18. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe ele letras sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Então,
O mestre que nunca frequentou as escolas certas confunde os maiores teólogos da terra. E se na época a pergunta era irrespondível, né? Era sem resposta, um jovem fariseu que pode ter estado em Jerusalém nessa época, a responderia no devido tempo, o apóstolo Paulo. Vamos ver lá em Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, versículo 1 a 4 e Romanos 9, 5. Quem achou, leia por favor Romanos 1, 1 a 4 e outra pessoa Romanos 9, versículo 5. Bem, nós não temos nenhuma evidência histórica de que Paulo estivera em Jerusalém, ali nos tempos de Jesus, ou até mesmo tenha visto Jesus ali com seus discípulos. Não temos nenhuma evidência histórica ou uma afirmação sobre isso, mas isso não era impossível. Haja vista que Paulo era fariseu, frequentar Jerusalém para ele era algo normal, era algo do seu dia a dia, era algo da sua vida como fariseu, né? E ele então diz aqui, né, que Jesus, ele foi chamado para ser servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, foi separado, né, designado para a pregação do Evangelho. E esse Evangelho foi por Deus outrora, né, Jesus, melhor dizendo, Jesus foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então, Paulo aqui está falando, né? Esse é o Messias. E aí ele vai dizer o que de Jesus? Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi. Chamou Jesus de filho de Davi. Um fariseu dizendo isso, né? E olha como esse título é divino. No versículo 4 ele fala: e foi designado filho de Deus, né? Foi chamado também de filho de Deus. Filho de Davi, a humanidade de Jesus, né? E filho de Deus, apontando para a sua divindade, né? O Deus homem, né? 9:5. Aí, né? Então está falando dele quem? De Israel, né? Deles descendem os profetas, os reis, e Jesus, né? Então, se aqui os fariseus ficaram sem respostas ao que Jesus havia perguntado, Paulo, alguns meses depois, responderia, né? Algum tempo depois haveria de responder: quem é Jesus? Paulo responderia, né? O que pensais vós do Cristo? Ele diz: ele é o filho de Davi, né? Tal como os fariseus mesmos disseram. Só que Paulo não só falou, ele também confessou Jesus Cristo como filho de Davi, como seu Senhor, né? Aplicação prática para nós aí. Eu gostei dessa fala do Wiersbe. Ele diz assim: tomar uma decisão sobre Jesus Cristo é uma questão de vida ou morte. As evidências estão à disposição para serem examinadas por todos. Podemos sondá-las defensivamente ou deixar escapar a verdade. Ou podemos analisá-las com honestidade e humildade e descobrir a verdade, crer e receber a salvação.
os líderes religiosos estavam tão cegos pela tradição, posição social, orgulho e egoísmo, que não conseguiram e não queriam ver a verdade e aceitá-la. Não devemos, de maneira alguma, maneira alguma, cometer o mesmo erro, né? Até mesmo porque custará a nossa eternidade, né? Para a nossa reflexão, e você? O que pensa sobre Cristo? O que você pensa sobre Cristo? O que você pensa é o que você crê, é o que você prega, é o que você pratica. Porque a fé, ela vai desembocar em prática, né? Então, se você pegar do fim para o começo, se você pegar a sua prática, o que a sua prática revela sobre o que você pensa sobre Jesus? Né? Pense nisso. Que Deus assim nos abençoe.